O que aconteceria se todos os seres humanos do planeta desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de O Mundo Sem Ninguém, o destino das nossas maiores realizações. Cobertas, lacradas e enterradas, protegidas do mundo exterior, pelo menos por enquanto. Existe um local que abriga as preciosas fontes de vida, uma cripta chamada o Cofre do Juízo Final. E outra caverna misteriosa esconde imagens inestimáveis de uma era pré-histórica. Elas conseguirão proteger esses tesouros pela eternidade ou serão apenas uma prisão no final dos tempos? Esta é apenas parte de uma jornada que nos levará ao futuro, a cidades antes apinhadas e a lugares onde o homem não está mais presente. Bem-vindo à Terra. População zero. O mundo sem ninguém. Condenado e enterrado. Um dia sem ninguém. Um dia sem seres humanos. A Declaração da Independência continua guardada na ala oeste da Independence Hall, na Filadélfia. Dentre as 200 cópias impressas em 4 de julho de 1776, restam apenas 25. E esta, considerada um tesouro por ser a primeira que foi lida em público, agora está virtualmente sepultada. A Declaração da Independência está protegida por uma sucessão infindável de invólucros. Ela está dentro de um ambiente livre de oxigênio, dentro de uma caixa com clima controlado, dentro de uma sala com clima controlado, dentro de um prédio com clima controlado. Sem energia elétrica. A umidade vai penetrar na caixa e ameaçar o documento. Mas diferente dos papéis de hoje feitos de celulose originária das árvores, no século XVIII, o papel era feito de algodão natural e fibras de linho que o deixavam mais resistente. Acho que se o papel de trapos de linho não fosse exposto a nenhum dos elementos, como luz, umidade ou calor, duraria milhares de anos. E logo do outro lado da rua está o sino que ficava acima da sala onde a Declaração de Independência foi assinada em 1776, o Sino da Liberdade. O ícone com a famosa rachadura ainda está fortemente protegido por 2 paredes de mármore grossas. A composição das paredes é altamente secreta, mas elas foram projetadas para suportar choques extremos. As paredes são feitas de um belíssimo mármore polido, mas forte e grosso o bastante para resistir à explosão de uma bomba. A cerca de 6.000 quilômetros de lá, no Museu do Louvre, em Paris, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci também corre o risco de ser destruída. A madeira onde foi pintada pode se dilatar e contrair. A pintura é protegida por uma caixa selada a vácuo que pode suportar o impacto de uma granada lançada por foguete e que possui sensores capazes de detectar até a menor dilatação da madeira. Os sensores podem captar até 1 micron de dilatação ou contração. Isso equivale a 1/100º da espessura de um fio de cabelo humano. Um dia sem seres humanos. Este tesouro com o sorriso famoso está enterrado sob várias camadas protetoras. Mas quanto tempo vão durar? E enquanto alguns ícones estão enterrados, outros estão amarrados. Os bondes de São Francisco não estão funcionando. Na época dos humanos, eles subiam e desciam os morros urbanos mais íngremes, puxados por um cabo de aço. Esta é a sala das roldanas. Enquanto elas giram, deslocam o cabo a 15 km por hora.
E os bondes se prendem ao cabo à medida que se movem. Um dia sem seres humanos. As roldanas param. E os famosos bondes ficam totalmente parados. Pendurados por um fio. Por enquanto. 2 dias sem ninguém. Elevando-se sobre a água, 2 pontes, a Golden Gate e a San Francisco Oakland Bay, estão estranhamente silenciosas. Na época dos humanos, a ponte Golden Gate era uma maravilha da engenharia, cruzada diariamente por 108 mil carros. Após 2 dias sem seres humanos, a única coisa que atravessa a ponte é um assassino silencioso. O maior marco de São Francisco morrerá graças à neblina. A umidade contida nela e que se condensa na ponte causará a formação de ferrugem. Então, usando uma metáfora, a neblina pode avançar como um gatinho, mas quando atinge uma estrutura metálica, é um verdadeiro tigre. Ao leste, a Bay Bridge se estende por mais de 6 quilômetros ligando São Francisco a Oakland. Mas uma única ponte não seria capaz de vencer essa distância. Então, em 1933, engenheiros solucionaram o problema construindo uma série de pontes. Um caminho elevado, um cantilever no meio e um sistema de suspensão dupla para a parte mais funda do rio, sobre a via marítima. A Bay Bridge é uma espécie de colcha de retalhos, mas no bom sentido. Em 1989, após uma parte desabar depois de um terremoto, a ponte recebeu novos parafusos, chapas e vigas. Mais resistente do que nunca, em 2 dias sem seres humanos, a única coisa trafegando nela é poeira. Mas ela também é um problema. 48 horas sem seres humanos. O único som produzido na Bahia são pequenas ondas batendo no casco de um navio cargueiro. Apesar do avanço da tecnologia, na época dos humanos, os navios eram amarrados ao cais com o mesmo equipamento usado pelos antigos marinheiros. Cordas amarram o navio ao cais. 2 dias sem ninguém. 8 cordas de material sintético tão forte quanto arame prendem o navio ao cais deserto. Um único cabo é capaz de suportar 57 mil quilos. Mas por quanto tempo? Isso ainda veremos. 1 semana sem ninguém. 1 semana sem seres humanos. As torres do edifício Petronas se projetam sobre a cidade deserta de Kuala Lumpur, na Malásia. São os edifícios gêmeos mais altos do mundo, ligados pela passarela mais alta já construída. A passarela se eleva a cerca de 120 metros de altura, ligando o 41º e o 42º andar. É uma construção singular. Em 2 ocasiões, Alain Robert, o Homem-Aranha humano, tentou escalar uma das torres de 452 metros sem equipamentos. Em ambas as tentativas, ele escalou 60 andares antes de ser detido. 2 dias sem seres humanos. Somente o sol escala o prédio. 2 semanas sem ninguém. Mas entre os restos de civilização, existem sobreviventes. Na América do Norte, o cheiro pungente de comida estragada nas cozinhas dá um novo sentido à frase: lobo em pele de cordeiro. 14 dias sem seres humanos. Alguns dos 400 mil lobos selvagens invadem as casas em busca de uma refeição fácil. E enquanto os lobos entram, os cachorros tentam sair. Mas esses animais permanecem ligados aos humanos.
Começamos a manipular a composição e as características genéticas de outros animais muito antes de desenvolvermos a agricultura. A neotenia, a tendência a manter as características infantis, é uma característica que mantivemos nos cachorros. É por isso que eles aceitam nossa autoridade sem disputá-la. Mas os cachorros nem são bons nas tarefas mais simples, como sair de casa. Eles não conseguiram quebrar uma janela, eles foram ensinados a não destruir objetos e tudo mais, e a maioria ficaria dentro de casa e morreria de fome. Mas uma espécie canina se adaptaria perfeitamente a esse novo mundo: os cães de rua. Eles não têm dono, moram nas periferias das cidades e são verdadeiras máquinas de sobrevivência. Eles pesam cerca de 9 quilos e foram projetados para viver com muito pouco. Eles podem comer a pior comida do mundo. Eles fazem isso há milhares de anos e podem sobreviver com pouca coisa. Nos primeiros meses do mundo sem seres humanos, grandes populações de cães de rua vivem, comem e lutam pelas montanhas de comida nos aterros e lixões. Depois disso, a sobrevivência torna-se mais difícil. 3 meses sem ninguém. 3 meses sem seres humanos. Um dos tesouros mais antigos da humanidade ainda sobrevive. A arte pré-histórica nas cavernas de Lascaux, no sul da França. Durante dezenas de milhares de anos, as pinturas e entalhes surpreendentes, que se imagina terem sido feitas pelo homem de Cro-Magnon, estavam encerradas em cavernas. E em 1940, a sua descoberta surpreendeu o mundo. A qualidade da obra, o seu dinamismo é incrível. Está entre as obras mais belas já produzidas pela humanidade. Sem a interferência humana, podem sobreviver milhares de anos mais, contanto que fiquem enterradas. Por quanto tempo os tesouros da civilização ficarão seguros? E quando outros serão destruídos? E o que acontecerá ao local chamado Cofre do Juízo Final? 4 meses, sem ninguém. Passaram-se 4 meses sem seres humanos. Nas regiões desoladas das ilhas mais setentrionais da Noruega, uma porta na neve leva a uma cripta misteriosa. Conhecido como Cofre do Juízo Final, o seu propósito era proteger o mundo contra um desastre que agora está acontecendo no mundo sem ninguém. O desastre começou na época dos humanos, com a necessidade de alimentar uma população sem precedentes. Empresas agrícolas criaram sementes para produzir superlavouras e maximizar a produção. Grandes áreas agrícolas foram cultivadas com o melhor tipo de semente. Mas isso sacrificou a melhor proteção de uma plantação contra as pragas: a diversidade. A diversidade que permitiu aos agricultores dos idos de 1700 e 1800 estabelecer a agricultura nos Estados Unidos praticamente desapareceu. Provavelmente 95% das variedades de milho e trigo que existiam em 1800 se foram para sempre. Se uma única praga pegar na primeira planta, vai pegar em todo o resto delas. As plantas domesticadas não duram muito tempo. Na época dos humanos, os agricultores protegiam as suas lavouras com pesticidas. Após 4 meses sem seres humanos, não há nada que impeça que uma única espécie de inseto dizime milhares de hectares de plantações. O cofre na Noruega, chamado de Cofre de Sementes Svalbard, foi construído justamente para esse tipo de praga dos últimos dias. Com capacidade para armazenar 1 bilhão de sementes e milhões de espécies diferentes, ele pode trazer a vida de volta à Terra. Se algo realmente desse errado neste mundo, se um asteroide atingisse a Terra ou se houvesse uma guerra nuclear global, esse cofre contém sementes que poderíamos usar para restaurar a agricultura no mundo.
Na época dos humanos, um sistema de resfriamento artificial mantinha o cofre a 20 graus negativos, a temperatura perfeita para a armazenagem de sementes. Mas desde que a energia elétrica falhou, o cofre tem aquecido. A sua temperatura se estabilizará a 1,5 graus, a temperatura que está à sua volta. Mas por quanto tempo as sementes sobreviverão? 2 anos, sem ninguém. Dois anos sem seres humanos. Graças à gravidade, um bonde em São Francisco está para se tornar um trem-bala. O núcleo dos cabos que passam por baixo das ruas é feito de corda comum. Depois de 2 anos, ela apodreceu. O bastante para o bonde se soltar e se tornar um míssil de madeira e aço de 8 toneladas. O mais provável é que atinja primeiro um veículo que esteja em seu caminho. E naquela velocidade, um bonde acabaria com ele. Do outro lado da baía, 8 cabos altamente resistentes mantiveram o enorme navio cargueiro amarrado por 2 anos. Os cabos não ficam esticados. Isso permite que o navio suba e desça com a maré. A diferença entre a cheia e a vazante é de cerca de 1,80 m. E numa rajada de vento, a corda será posta à prova. Estes cabos podem suportar uma tensão de até 50, até 75 toneladas. Mas um navio pode pesar 50.000 toneladas. 50.000 toneladas balançadas pelo vento e pelas ondas geram muita fadiga. E depois que o primeiro cabo se rompe, outros se seguem a ele. E o navio zarpa na direção do desastre. Se um navio se solta da amarração, ainda mais numa rajada de vento, ele irá do sul para o norte, na direção da ponte Oakland Bay. E o resultado disso será um objeto enorme atingindo outro objeto enorme. E se a parte central do casco for atingida, o navio vai fazer água. Ele vai ficar mais pesado, enquanto os 2 extremos do navio ficarão mais leves, e isso pode partir o navio em 2. Dez anos. Sem ninguém. 10 anos sem seres humanos. Na Filadélfia, a Declaração da Independência está exposta a um inimigo muito pior do que os casacas vermelhas britânicos. As janelas da ala oeste de Independence Hall eram cobertas de painéis para evitar os maléficos raios do sol. A luz ultravioleta excita as moléculas no papel e isso causa a sua deterioração muito mais rapidamente. O infravermelho ou as frequências mais lentas produzem calor irradiado, que resseca o papel e também aumenta a velocidade com que ele deteriora. Então, a luz é realmente o maior inimigo. E para que a declaração fique em risco, basta que um único painel de vidro se quebre. Uma pedra pequena ou um pedaço de um prédio que tenha desmoronado ou até um galho pode ser levado pelo vento e quebrar a janela. E uma vez que a deterioração começa, ela se acelera. Sem nada para impedi-lo, o vento rapidamente destrói os painéis. A luz do sol entra no prédio. E o que está evidente agora é que as palavras na declaração estão desaparecendo. Do outro lado do Oceano Atlântico, algo misterioso começa a acontecer a um tesouro de valor inestimável. A arte pré-histórica das cavernas de Lascaux está se deteriorando e suas paredes estão descascando.
Mas como as cavernas que sobreviveram por 30 mil anos estão desvanecendo tão rápido? E a resposta é que esta não é a caverna original. A caverna original foi danificada pelo excesso de visitantes. Então, em 1983, os franceses construíram uma réplica exata para os turistas e a chamaram de Lascaux II. Ela foi construída numa antiga pedreira bem perto da caverna original. E foi um trabalho muito bem feito para a sua época. Mas agora, apenas 10 anos no mundo sem seres humanos, a sua estrutura de aço e gesso está desabando. Seria rápida a sua desintegração. E eu acho que não existe maneira de Lascaux II sobreviver. Mas na caverna original ocorre o oposto. Sem o calor corporal e a movimentação diária de pessoas, as cavernas que foram chamadas de Capela Sistina da Era do Gelo voltaram a ter um equilíbrio natural. Acho que ela sobreviveria bem por mais 25 ou 30 mil anos. Ficará muito bem lá no meio da escuridão. A mensagem é pungente. Aquilo que foi criado por um povo pré-histórico vai durar muito mais do que a recriação construída pelo homem moderno. A arte da Era do Gelo perdura graças ao seu cofre subterrâneo. Mas para uma pequena cidade norte-americana, que já não tem ninguém há 25 anos, a causa da destruição foi um desastre subterrâneo. 25 anos. Sem ninguém. 25 anos sem seres humanos. Num parque varrido pelo vento, uma pedra entalhada marca o local de um cofre misterioso. Ele parece falar de uma cidade. Contudo, não existe praticamente nada lá. Placas deterioradas indicam os nomes das ruas e regulamentam o estacionamento. Mas não há nenhum carro. As paredes do cemitério estão desalinhadas. As ruas estão pavimentadas e todas têm calçada. Contudo, não existe nenhuma outra estrutura, exceto uma casa ou outra. Nas proximidades, uma rua está estranhamente empenada, como que tomada por uma estranha força da natureza. Esta já foi uma cidade próspera, chamada Centralia. Mas o que houve aqui? Não existe nenhum traço físico das pessoas, com exceção do meio-fio e das calçadas. E de algumas placas de rua. É apenas um lugar muito estranho. Em 1983, Centralia possuía mais de 1.000 habitantes. A cidade tinha lojas, igrejas e uma escola secundária. A rodovia 61 era a sua rua principal. Centralia era uma clássica cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Mas alguma coisa estava muito errada. Localizada no coração da região produtora de carvão da Pensilvânia, Centralia vivia da mineração, mas estava para morrer por ela. O antracito é um carvão bem compacto, atinge temperaturas altas e pode queimar por muito tempo. Por mais de 20 anos, um fogo subterrâneo infernal ardia em um labirinto de minas abandonadas que passavam diretamente sobre a cidade. Mas gases mortíferos se infiltravam nas casas acima das chamas, deixando aos habitantes poucas opções, se não partir. O fogo das minas criou 3 gases perigosos. E todos podem asfixiar você. Mas o monóxido de carbono é o que as pessoas temem. Em 1984, o governo federal comprou centenas de lares e um êxodo em massa começou. Mas um punhado de moradores se recusou a partir. Em muitas cidades abandonadas, a primeira reação da natureza é destruir qualquer estrutura que ficou para trás. Em Centralia, o homem deu uma ajuda à natureza. Quase todas as construções foram demolidas. E a natureza começou a tomar conta. 25 anos depois, cipós crescem sobre um trailer apodrecido nos fundos de um terreno. Dentro dele, o piso repleto de detritos é consumido pela umidade.
Decorações natalinas de plástico suportaram os ataques da neve e da chuva, mas o seu brilho natalino desapareceu. Muros de pedras estão cedendo à força da gravidade. Árvores, grama e arbustos aproveitaram a oportunidade deixada pelos terrenos baldios, deixando visíveis apenas algumas relíquias do passado humano. Sobraram apenas calçadas e meios-fios que, obviamente, em algum momento serviram para deslocamento em um bairro. O inferno subterrâneo ardia sob uma faixa da rodovia principal nos limites da antiga cidade. Mas rachaduras surgiram na pista e obrigaram o Estado a mudar a sua rota. 25 anos depois, o fogo abriu uma grande fissura na antiga rodovia. Uma fumaça sulfurosa e vapores ainda saem dela. Nesses respiradouros, o musgo se alastra, abrigado dos invernos gelados. E devido aos desabamentos subterrâneos causados pelo fogo, a rodovia está grotescamente empenada. 100 metros estrada acima, onde tantos humanos como o fogo já foram embora, árvores imensas crescem no meio do pavimento abandonado. Teias de aranha e poeira cobrem a última casa abandonada na cidade, mas a sua destruição é iminente. O porão é um submundo coberto com os restos das posses de uma família, e as janelas oferecem uma vista sinistra, do nada. Centralia é a cidade fantasma definitiva. Este é o cruzamento da Avenida Locust e da Rua Woods. Um dia ele já esteve repleto de casas. Agora a mata ocupa tudo. A natureza está retomando tudo desde o êxodo de Centralia. E hoje resta apenas uma casa aqui. Na periferia da cidade, canos enfiados no solo numa tentativa de ventilar os gases letais do fogo estão enferrujados e abandonados. Com o passar dos anos, os portões de ferro do cemitério perto de onde o primeiro incêndio ocorreu oxidaram. O telhado de madeira de um abrigo um pouco mais adiante está todo podre. Ele não abriga mais nada. Mas as paredes de blocos de cimento ainda vão durar mais algumas décadas, até a argamassa desmanchar e os tijolos caírem. Embaixo de tudo, praticamente oculto, o fogo avança silenciosamente pelo subterrâneo. Ele continuará a arder por mais 250 anos, muito depois de Centralia ter desaparecido. Mas a moral dessa história é realmente o poder da natureza. As pessoas podem ser resistentes, elas podem suportar e enfrentar condições que outras pessoas acham impossíveis, mas o que acontece é que, no fim, a natureza vence. Existe um último legado, também no subterrâneo, marcado pela pedra entalhada que uma vez foi o centro da cidade. É uma cápsula do tempo. Enterrada há quase 50 anos, devendo ser desenterrada em 2016. O seu conteúdo pode ser o último mistério antes que a Terra volte a ser tomada pela natureza, para sempre. O cofre da cápsula do tempo de Centralia é um exemplo do quanto é volátil a criação humana. Contudo, do outro lado do mundo, outro cofre, feito para proteger a vida, pode de fato ser a sua câmara mortuária. 50 anos, sem ninguém. 50 anos sem seres humanos. Nas terras geladas da Noruega, as plantas começam a perecer em uma estrutura que foi feita para preservá-la. No cofre de sementes de Svalbard, as primeiras sementes começaram a morrer. A semente que vai durar menos tempo é a semente de girassol ou de alface. Talvez suportem uns 50 a 75 anos nessas condições. Os cientistas acreditavam que as sementes possuem uma proteína especial anti-idade. Quando essa proteína falha, as sementes morrem. Como um vergalhão corroído numa coluna de concreto, ela causa a falha estrutural da semente.
na escuridão fria do cofre. O colapso dessas proteínas pode levar a semente da alface a ser a primeira a sofrer esta fatalidade. 75 anos, sem ninguém. 75 anos de calor tropical corroeram parte das Torres Petronas, onde o aço é essencial. Os suportes embaixo da passarela. A passarela é construída praticamente só de aço. E o aço é vulnerável à corrosão natural. A corrosão empena uma estrutura de sustentação, transformando a passarela num elevador só de descida. As torres gêmeas, feitas de colunas super reforçadas, permanecem intactas, mas a sua ligação uma com a outra está cortada para sempre. A milhares de quilômetros de distância, na Filadélfia, o sino da liberdade está para tocar uma última vez. Feito de bronze, ele pode durar milhares de anos. Mas a sua integridade estrutural está ameaçada por sua maior rachadura. E uma outra, bem menos visível, que pode ser tão danosa quanto esta. Se você olhar, poderá ver que essa fissura se estende até em cima e passa pela inscrição na coroa do sino. E essa é a maior fraqueza do sino. É na viga de madeira que sustenta o sino onde a rachadura final vai começar. Feita de uma madeira chamada olmo, 75 anos de umidade e insetos a deixaram enfraquecida demais para sustentar o sino de 1 tonelada. Apesar de estar partido em dois, o símbolo da liberdade continua fácil de reconhecer. A liberdade passou a fazer parte dos traços dos cães de rua. Antes dependentes dos restos deixados por humanos nos aterros, eles voltaram a ser os predadores selvagens que eram antes de serem domesticados. Existem lugares no mundo onde eles já voltaram a ser animais selvagens. E assim, na Austrália, foi o dingo que se tornou o cão de rua. Os dingos foram trazidos para a Austrália por volta de 2000 a.C. como cães domesticados. Soltos no Outback, a sua população logo expandiu. E eles estão se dando muito bem no meio selvagem. Mas sem os seres humanos que forneciam a maior parte de sua comida, as populações de cães de rua foram dizimadas. Onde antes havia 300 milhões deles, agora existem alguns poucos milhares. Contudo, como espécie, eles vão perdurar devido a uma habilidade singular, que os distingue de todas as outras criaturas no reino animal. O guepardo supostamente é o animal mais veloz do mundo, mas ele só pode percorrer 300 ou 400 metros e então ele fica exausto rapidamente. Mas um cachorro saudável pode percorrer vários quilômetros. E não existe nenhum outro animal no mundo capaz de fazer isso. E eu acho que eles podem ser muito bem-sucedidos. 100 anos. Sem ninguém. 100 anos sem seres humanos. O aço da ponte Golden Gate foi reduzido a nada devido à ação do oxigênio. Estamos falando de uma ponte que está pintada de vermelho ferrugem agora. Daqui a vários anos estará vermelha de ferrugem mesmo, e pode ser a mesma cor. Mas quando chegar perto, você verá o seu nível de deterioração. A neblina intensa alimenta a ferrugem que ameaça a ponte nos pontos de maior fadiga, os cabos verticais que sustentam o grande peso da via. A via não foi projetada para sustentar a si mesma. Ela foi projetada para ser sustentada por esses cabos. A falha de um cabo rapidamente atinge outros à sua volta. Sem sustentação, a via elevada mergulha 75 metros nas águas geladas da Bahia. Apenas alguns quilômetros para o leste, a Bay Bridge está em um local mais seco e quente. Isso retarda a ferrugem,
Mas a umidade provoca outro tipo de crescimento. Na verdade, ela vai ficar meio parecida com uma floresta. Haverá muitas árvores crescendo nela, haverá muita vegetação crescendo nela. Sem equipes de manutenção para impedir o avanço da floresta, a poeira preencherá as juntas de dilatação. Sem espaço para se movimentar, uma das seções desabará. Dentro do Museu do Louvre, a caixa protetora da Mona Lisa foi construída para suportar um ataque terrorista. Mas a poeira vai se infiltrar pelas vedações de neoprene e criar um caminho para a umidade. A menor rachadura, o menor furinho em qualquer lugar naquela caixa permitirão a entrada de umidade muito facilmente. E o que acontecerá neste caso será que a caixa em si se tornará o maior inimigo da Mona Lisa. A umidade será o prenúncio da morte da pintura, pois ela cria o habitat perfeito para um inseto minúsculo, uma espécie de caruncho. Ele recebeu o apelido de caruncho de vigília. Na Idade Média, enquanto se aguardava a morte de um ente querido, a casa ficava muito silenciosa, porque as pessoas esperavam a chegada da morte. E nesses períodos de silêncio, eles ouviam esse som, essas batidinhas vindas das paredes. E era feito por esses carunchos. É um som bem baixinho. Tss, 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 tss. Mal dá para ouvir. Esses carunchos, de fato, não têm nada a ver com a morte, na maioria dos casos. Mas a Mona Lisa foi pintada na madeira, e eles comem madeira. E talvez como sobremesa eles deixem um sorriso por último. O destino da Mona Lisa é só o primeiro passo na extinção da civilização. E o último selará o destino de uma cidade inteira. 200 anos. Sem ninguém. 200 anos sem seres humanos. O espectro do esqueleto das torres da ponte Golden Gate é a única coisa que permanece. Mas nos baixios da Bay Bridge, detritos suficientes se acumularam em volta dos pilares de modo a formar uma passagem permanente. Haverá um acúmulo de terra graças a uma obstrução, porque o lodo que flui para a baía vai começar a se acumular sobre os destroços. E vai se tornar praticamente uma ilha ou uma península por si só. 300 anos. Sem ninguém. $300 anos sem seres humanos. A chuva gerou uma nova força de ocupação na histórica Filadélfia, uma densa floresta. Mas entre as árvores, as duas paredes à prova de explosão se projetam para fora da terra e cercam o sino da liberdade que está semi-enterrado. Eu acho que se pareceria com uma sepultura, tipo uma cripta. Enquanto a floresta enterra o sino, a inscrição pode ser uma das últimas coisas visíveis nele. A cerca de 100 metros dali, a Declaração da Independência jaz nos escombros da ala oeste, ainda intacta em sua caixa à prova de balas. A caixa projetada para suportar o golpe de uma marreta tem protegido o documento desde o ano 2000. Mas o calor e a luz deixaram o papel de trapos de linho quebradiço e ressequido. 3 séculos sem seres humanos. A primeira lufada de ar a penetrar uma junção desgastada na caixa fará com que o documento se desintegre. 500 anos. Sem ninguém. 500 anos sem seres humanos. As Torres Petronas podem ser as mais altas estruturas feitas pelo homem ainda em pé no planeta, graças a uma sutileza extraordinária em seu projeto. Na época dos humanos, estes eram os prédios mais altos da Terra a ser sustentados por uma estrutura de concreto. A maioria dos arranha-céus do mundo possui uma estrutura de aço, mas a Malásia não tem uma indústria do aço nativa. Então, eles são singulares. Mas 5 séculos de exposição ao sol tropical e grande umidade enfraqueceram o cimento super resistente.
O colapso começa onde as colunas são mais estreitas, no topo. Os destroços que estão caindo de uma torre provocam o colapso da outra. E em poucos segundos, as estruturas antes monumentais são reduzidas a poeira e detritos. Existe um efeito progressivo em que as duas torres desabam completamente, praticamente ao mesmo tempo. É só uma questão de anos antes que as muralhas de selva sepultem os antes maravilhosos edifícios. 2000 anos, sem ninguém. 2000 anos sem seres humanos. A Mona Lisa há muito se foi. Mas havia outra mulher famosa na renomada coleção do Museu do Louvre, a Vênus de Milo. A estátua, de 1,80 m, ficou enterrada por praticamente 2 milênios antes de ser encontrada por um fazendeiro em 1820. Agora, ela está sendo lentamente reenterrada, mas como foi esculpida em mármore, a antiga deusa do amor foi construída para durar. Do outro lado do rio, onde antes ficava o Louvre, a Catedral Medieval de Notre-Dame também permanece. Construída inteiramente de pedra, ela se mantém pela eterna força da gravidade. A estrutura básica de Notre-Dame, especialmente as duas torres, ainda estariam de pé e seriam reconhecíveis daqui a 2000 anos. 20.000 anos. Sem ninguém. 20.000 anos sem seres humanos. A última das centenas de milhares de sementes guardadas no cofre morreram. O seu potencial para gerar vida nova se foi para sempre. Para o conteúdo deste cofre, chegou o dia do juízo final. – 10 milhões de anos. Sem ninguém. 10 milhões de anos sem seres humanos. Poderiam os restos da antes grandiosa cidade de São Francisco estar fossilizados como os ossos dos dinossauros? Para poder fossilizar, os prédios como os ossos precisam estar enterrados antes que sejam totalmente erodidos. O seu destino depende disto. Se partes maiores da crosta terrestre sobre os quais se encontram estão empurrando o solo para cima ou para baixo. Nas regiões onde a crosta terrestre está lentamente se elevando, a superfície sofre erosão que leva embora os restos da civilização humana. Mas onde as partes da crosta estão indo para baixo, sob o mar ou para dentro da terra, os restos são enterrados e as forças da fossilização podem começar a atuar. Na época dos humanos, São Francisco ficava equilibrada ao longo da falha de San Andreas, que marcava a fronteira entre duas grandes placas tectônicas. Este local já provocou vários grandes terremotos. E após vários milênios de movimentação geológica, a falha desfere o seu golpe derradeiro. A parte da crosta sobre a qual estamos, perto de São Francisco, não vai aguentar. Aqui, a terra vai subir. E se a crosta está subindo, então o local está sofrendo erosão. São Francisco é uma cidade linda, mas está fadada ao esquecimento. Não há vida sem seres humanos. Os bens terrenos provam ser efêmeros. A superfície da terra não é lugar para as criações do homem.